A paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes, nós atraímos sobre nós ou a bênção de Deus ou a maldição. É isso mesmo. É isso mesmo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, a palavra diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas de nada eu me deixarei escravizar. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 11, verso 26, a palavra de Deus ela diz assim: Vede, hoje proponho a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses. Então, observe que a bênção, ela está em obedecer a Deus, em obedecer os seus mandamentos, não desviando do caminho do Senhor. Então, quando uma pessoa obedece a Deus e anda no caminho de Deus, a bênção de Deus vem sobre ela. Mas quando a pessoa desobedece a Deus, cometendo idolatria, servindo a outros deuses, ou seja, seguindo o curso desse mundo, não obedecendo aos mandamentos de Deus, a maldição vem sobre ela, porque a palavra de Deus já foi decretada. Se você obedece, a bênção vem até você. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você. É só você ler Deuteronômio 28, você vai ver. Ali quem obedece aos mandamentos de Deus, ele é abençoado em tudo que ele faz. Mas aquele que não obedece, a maldição está em tudo. Está no trabalho, está na cidade, está na família, está em tudo. Então a palavra de Deus já foi decretada. E hoje eu quero falar com você a respeito de alguns pontos da nossa vida em que as nossas ações vão determinar para nós ou a bênção ou a maldição. Quando nós abrimos a palavra em Romanos, capítulo 14, verso 22, a palavra de Deus ali, ela diz assim: Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Veja, tem muitas situações que nos é lícito fazer, mas tem um limite. E muitas das vezes, o ser humano, na sua condição pecadora, ele acaba se condenando naquilo que ele aprova. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. E nesse primeiro ponto, eu quero falar com você a respeito do dinheiro. Observe que o dinheiro, ele traz poder monetário, ele traz condição social adequada para o ser humano, mas o dinheiro, ele sendo uma fonte de bênção, ele também pode ser uma fonte de maldição quando ele se torna uma idolatria. Então veja bem, o dinheiro ele é bênção, mas ele pode ser maldição de acordo com a maneira que a pessoa usa, se a pessoa faz um mau uso, se a pessoa comete idolatria. E é isso que a palavra nos ensina em Mateus capítulo 6, o verso 21, que diz assim: Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando a pessoa coloca a prioridade dele no dinheiro, ele passa a amar o dinheiro mais do que a Deus, então o dinheiro se torna um ídolo. E aí é que entra a maldição.
Porque aqui no verso 24 de Mateus capítulo 6 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Veja bem, não podeis servir a Deus e a Mamon, que era uma divindade pagã, adorada como um ídolo das riquezas. Então veja bem, o dinheiro é bênção. Se você faz um bom uso dele, se você usa ele para beneficiar pessoas, para fazer o bem, para manutenção da vida, ele é uma bênção de Deus. Mas quando ele é idolatrado, ele vira o quê? Maldição, como vimos aqui. Segundo ponto, o sexo. Deus criou o sexo para ser usufruído numa união entre um homem e uma mulher, num casamento monogâmico. Essa dádiva, podemos dizer assim, é para multiplicação. É para que os dois se tornem um. Mas muitas das vezes nós vemos as pessoas fazendo o uso dessa bênção, porque o sexo é uma bênção de Deus para nós, dentro desses parâmetros estabelecidos pelos mandamentos de Deus, mas tem pessoas que o sexo para elas vira o que? Uma maldição. Por quê? Elas praticam sexo na prostituição, no adultério, na fornicação. E então o sexo traz sobre elas, ou seja, a maneira das pessoas usarem, traz sobre elas maldição. E é o que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 7, que diz assim: porquanto esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a sua própria esposa, o seu próprio corpo, o seu próprio cônjuge, com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como os gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém fira ou lese o seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então observe que de tudo isso Deus traz vingança, porque Deus não chamou os seus fiéis para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Então o dinheiro é bênção, o sexo é bênção, mas a maneira de usar pode trazer maldição, se não é usado dentro daquilo que Deus estabeleceu. Terceiro ponto, nós vemos o que eu coloquei aqui, a comida. A comida é para a manutenção da vida. É uma necessidade fisiológica do nosso corpo. Ou seja, o alimento é bênção de Deus, que Deus nos dá. Agora, se uma pessoa ele se alimenta com glutonaria, então ele está trazendo sobre ele o que? Maldição. Então veja como que a maneira de nós usarmos pode determinar a bênção ou a maldição. Veja, tudo é bom, tudo que Deus fez é bom. Mas o homem que não tem conhecimento de Deus, que não obedece a Deus, ele fazendo o mau uso, ele traz sobre si a maldição. É o que nós vemos aqui em Lucas 21, 34, que diz assim: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela glutonaria ou devassidão em algumas Bíblias. Pela glutonaria, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá sobre todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Então observe que o coração do ser humano ele fica pesado pela devassidão, pela glutonaria, pela embriaguez. E isso tira a pessoa do caminho de Deus. E aqui você observa que
A comida, ela é uma bênção de Deus. Como é gostoso apreciar um bom alimento, né? O sabor dos alimentos. Agora, se a pessoa usa com glutonaria, a bênção vira maldição para ele. Porque a palavra de Deus já foi decretada, como nós lemos aqui no primeiro texto de Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a 28. E vimos também em Romanos 14, 22, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. E também o texto é de Coríntios 6, 12, tudo é permitido, mas nem tudo convém, ou seja, tudo tem que ser feito dentro daquilo que foi permitido por Deus para ser bênção para nós. E em quarto ponto, eu coloquei aqui a bebida alcoólica. A Bíblia não condena o uso da bebida alcoólica. A palavra de Deus condena em todos os textos do Antigo e do Novo Testamento a embriaguez. Nós vemos aqui o Salmo 104, verso 15, que diz assim: e o vinho que alegra o coração do homem, para que ele faça o rosto brilhar como óleo, e o pão fortaleça o coração do homem. Então, só para exemplo, só esse texto, mas poderia citar vários outros. Então, nós vemos aqui, se você faz o uso da bebida para se alegrar com o Senhor, que nós vimos que Jesus transformou água em vinho, ali numa festa de casamento, a ceia do Senhor era celebrada com vinho alcoólico, porque simboliza a alegria da era messiânica, ao passo que a embriaguez simboliza a ira de Deus sobre os pecadores, a perdição. Então, o que nós podemos compreender? Nós vimos também no texto de Lucas 21, 34, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela glutonaria, pela embriaguez. Então nós vemos o quê? Que o vinho, ele é para alegrar o coração do homem, com Deus, com o seu Criador. Agora, se a pessoa usa a bebida alcoólica e ela escraviza ele se torna um viciado, um alcoólatra, um dependente, então ele está trazendo sobre si maldição. Então, eu não aconselho ninguém a beber, e não é esse o objetivo aqui. Jamais. Eu não bebo, mas estou mostrando para você a verdade. Em quinto ponto, eu destaquei aqui a comunicação. Ou seja, a palavra. Deus nos deu o dom da fala. E isso é muito importante, porque as nossas palavras, elas têm o poder de edificar, de construir, de abençoar, de transmitir a vontade de Deus, né? Mas também pode transmitir maldição, palavras torpes que entristecem a Deus, que entristecem o Espírito de Deus. Portanto, a palavra ela é para edificar e para abençoar. É uma bênção de Deus na nossa vida. Mas do outro lado, do lado da maldição, nós vemos que a palavra pode destruir e amaldiçoar. Que é o que nós vemos aqui em Mateus, capítulo 12, verso 34, né? Que diz assim, a parte B, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a boca vai falar do que está cheio o coração. Se a pessoa está com o coração cheio de bênção, vai falar bênçãos. Se está com o coração cheio de ira, ele vai falar de ódio, de maldição. E aqui no verso 36 diz assim, eu vos digo que toda palavra sem fundamento que os homens disserem darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então veja que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. Então observe que a palavra, o dom da fala, que é uma bênção de Deus, pode se transformar em condenação para muitas pessoas que usam a palavra como instrumento de maldição. Então veja o quanto é sério. Aqui estou trazendo alguns tópicos para você entender.
E em sexto ponto, aqui eu coloquei um tópico que é a internet. Observe que a internet é uma bênção de Deus. Hoje nós podemos estudar pela internet, nós adquirimos conhecimento em muitas áreas, de um modo geral, até como um meio até de relaxar. Você vê algumas coisas que vão distrair ali, você tem um tempo tranquilo, então ela é uma bênção. Agora, por outro lado, você observa pessoas que passam dia e noite vendo pornografia, coisas fúteis, coisas que só trazem maldição. Então, você observa que nesse tópico, eu não vou pegar aqui nenhuma base bíblica, mas dentro de tudo que eu já falei aqui, você vê que tem base bíblica. Que hoje, pela internet, nós podemos ser abençoados com conhecimento de todos os cantos do mundo, conhecendo culturas e conhecendo cada vez mais sobre a nossa fé, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por outro lado, quando a pessoa usa disso de uma forma profana, ele só parte para o lado da fraude, do engano, da corrupção e atrai sobre si a maldição. E em sétimo ponto, eu destaquei aqui o corpo. Observe que o corpo é uma bênção de Deus para nós. Ou seja, o corpo ele é templo do Espírito Santo. Deus nos deu este corpo para ele habitar conosco pelo seu Espírito Santo. E o corpo é objeto de santificação. E observe que, por um outro lado, ele se torna um instrumento de maldição. Por quê? Quando a pessoa profana o corpo, quando a pessoa escandaliza o seu corpo, ele traz sobre si a maldição. Ou seja, nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número, deixa eu pegar aqui, verso 15, que diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis então membro de Cristo para fazê-lo membro de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, observe que muitas pessoas pegam essa dádiva de Deus, que é o corpo, que é uma bênção, e acabam transformando num objeto de maldição, trazendo sobre si a maldição, porque partem para a prostituição, para a idolatria. E aquele que peca no pecado de prostituição, ele está pecando contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, que foi resgatado com preço de sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos a palavra de Deus, pois muitas pessoas, elas estão vivendo na total ignorância de Deus, estão no fanatismo religioso, não têm a mente aberta para entender e ficam pecando porque não buscam conhecimento. Porque, como vimos aqui, Deuteronômio 11, verso 26, hoje proponho a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes. Veja bem, bênção se obedecerdes os mandamentos de Yahvé vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes.
Veja bem, se não obedecerdes, a maldição. Então, observe que de um lado está a bênção, do outro está a maldição. E o que determina isso? Se você obedece, se você respeita os limites, se você sabe até onde você pode ir, dentro daquilo que Deus estabeleceu, a bênção vem até você. Você não precisa correr atrás da bênção. Agora, se você não obedece, se você faz do jeito que você quer, tudo errado, então a maldição vai vir até você. E não adianta você tentar correr dela. Então, como você viu aqui, o dinheiro, o sexo, a comida, a bebida, a palavra, o dom da fala, a internet, que é a comunicação, o globalismo, né? E o nosso corpo, tudo é bênção de Deus. Mas quantas pessoas estão se condenando por não fazerem o uso certo dentro dos mandamentos de Deus, dessas bênçãos que Deus nos concedeu? Veja bem, então precisamos conhecer a Deus, colocar em prática a sua vontade, para que assim por nosso Senhor Jesus Cristo sejamos abençoados em tudo, e que pela fé possamos usufruir daquilo que Deus tem nos dado e não incorrermos em nenhuma culpa, termos a nossa consciência tranquila com Deus pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Eu peço a você que se inscreva aí no canal, que deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, me ajude nessa obra. Eu sou servo de Deus na Igreja de Deus Casa Oração. Não é uma denominação, não faço parte da denominação, não recebo salário, anuncio o Evangelho por amor à obra de Deus. Amém? Conheça mais da nossa congregação através aí dos vídeos, escrevendo aí a sua pergunta também. Eu estarei sempre à disposição dos irmãos. Que Deus vos abençoe.